Estamos aqui de volta com o nosso podcast e, olha, eu nunca pensei que um dia fosse entrevistá-lo. O conheci ouvindo a nossa antiga rádio difusora de Criciúma. Aliás, cresci ouvindo a difusora. Ligava o rádio às 5h30 da manhã e varava o dia ouvindo a Difa, como era conhecida. Mas é na figura de historiador e ex-vereador que gostaria de conversar com ele. Por isso, hoje temos a honra de receber Arquimedes Naspolini Filho, uma figura ímpar na história de Criciúma. Ele é ex-vereador mais antigo da cidade, comunicador com mais de 50 anos de rádio e autor de obras que preservam a história local. Bem-vindo, meu caro Arquimedes Naspolini Filho, ao nosso podcast. Muito obrigado, meu caro Rosanho. E eu me transporto no passado e eu estou vivendo na Câmara de Vereadores de Criciúma no dia que eu tomei posse. Foi em março, em fevereiro de 1966, no Salão do Júri da comarca de Criciúma, que funcionava em cima da prefeitura. O andar superior do juiz da comarca de Criciúma. Mas a sala do júri era utilizada pela Câmara de Vereadores e era ali que nós fazíamos nossas reuniões. Eu tinha 23 anos de idade, imagina só. 23 anos. E agora eu estava ali olhando na parede os retratos dos ex-presidentes. Eu passei pela frente de dois para os quais eu tirei o chapéu. É o Antônio Gulhel Sobrinho, Nico, e o Pedro Guide. O Pedro Guide, naquela eleição de 1966, ele pegou no meu braço e disse assim: Arquimedes, bem italiano, Arquimedes, tu não me parece no Sangão, né? Ele disse: tu me aparece no Sangão, mas tu vai ser o mais votado da urna. Tu vai ter 40 votos no Sangão. Eu achei um absurdo de pouco. 40 votos, que bicharia. Meu Deus, eu não fui no Sangão. E aí, a apuração foi no Clube Ipapituba, aqui da Praça de Nereu Ramos. E começaram a abrir as urnas, eu fazia 5, 6, 5, 6, 7. Teve uma que eu fiz 11. Nossa! Mas agora eu já estou pensando nos 40 do Pedriguide, do Sangão. Vai abrir a urna do Sangão. E o seu Pedro veio. Ô Arquimedes, vai dar 39. Sim, cadê o 40? Não votou, ficou no hospital, estava doente. Abriram a urna, contaram aquelas cédulas todas. Arquimedes, 39 votos. Sabe lá o que é isso? Rapaz, eu fui ali tirar o chapéu para ele, ali no corredor. Porque o homem, ele sabia, ele tinha no... olha, ele e o Rui Ilse, eu tiro o chapéu. Porque nessa mesma apuração, o Rui tinha uma cadernetinha e agora vai abrir a urna tal. E ele batia no braço do seu Nicolau, que é o secretário dele, e dizia assim, 12. Conta 12. Era incrível. Como é que se dava isso? Eles sabiam, mapeavam direitinho. E era tudo no contato pessoal. Né? Um fio de bigode antigamente. Hoje ninguém mais... É tudo enganação, né? Porque é tudo aqui no telefone celular, WhatsApp, e-mail. Olha... Mas, enfim, Arquimedes, depois de você dar uma pincelada aí sobre o começo de tudo, aí, por exemplo, seu trabalho no rádio, né? E algumas curiosidades pessoais que a gente sabe que você tem. Né? Aí sim eu gostaria mesmo que você falasse um pouco daquilo, da história do Legislativo Criciumense, mas dissesse coisas que talvez ainda não teve oportunidade de dizer. Nem deve ser pronunciado. Eu estou olhando aqui na parede que tem 3 gravuras ali, são 3 crayons. Aquilo ali é do Agostinho. Agostinho é um dos maiores artistas plásticos de Florianópolis, eu não sei se ele está vivo. E ele esteve um dia na minha casa em Florianópolis, e eu vi o livro lá da história de Criciúma, e essas 3 fotografias
fazem parte daquele livro. E ele disse, eu vou te fazer um presente. Ele levou o livro e me trouxe as gravuras. E eu não tinha parede para pendurar, né? A minha casa estava cheia de quadros, não tinha parede. Eu deixei amontoado. Um belo dia eu trouxe aqui para a Câmara, que olha, se quiserem ilustrar as paredes da Câmara, é isso que vai fazer bem. Eu fico feliz de vê-las aqui, porque foram preservadas essas peças aí do artista plástico. Muito legal. Mas voltemos à vaca fria. A Câmara de Vereadores de Criciúma começou no Clube 6 de Janeiro. O Clube 6 de Janeiro, para quem é de Criciúma e conhece a Praça Nereu Ramos, seria ali onde temos hoje a Galeria Benetton. Ali tem o Café do Maganinho. Né? Ali é o Café do Maganinho. Que era ao lado da casa do Pedro Benedetti. O Pedro Benedetti morava na esquina, onde temos hoje, vimos até a semana passada aí, as casas pernambucanas. Ali era a casa do Pedro Benedetti, essa casa eu conheci bem e brinquei nos escombros, porque nos escombros da casa ela foi desmanchada e a coisa ficou ali, porque ficava tudo por aí. Tá? E começou a nascer capim, e no meio do capim aquele moranguinho silvestre. E nós íamos ali, o Wilson Balodi, eu e o Edi Balodi, e mais uma turminha aí do centro, o Adalberto Canarim, nós íamos ali para comer aqueles moranguinhos. De vez em quando saímos ali com o pé cortado de caco de vidro, porque era tudo jogado ali, uma coisa louca. Ali era a casa do Pedro Benedetti. E a Câmara de Vereadores se reunia no Clube 6 de Janeiro, que é um clube histórico, dentro do qual foi instalado o município. A cerimônia de instalação do município foi ali. Só que era um clube bem acanhado, né? Pequenininho, mas enfim, para a época está tudo bem. Depois a Câmara foi para a Cooperativa Vitória, que fica na esquina da Marechal Floriano. É Floriano ou Deodoro, lá atrás do shopping? A rua de trás do shopping, esquina com a João Zanetti. Na esquina onde tem hoje o edifício Dom Diniz, ali era a Cooperativa Vitória, e a Cooperativa Vitória tinha uma sala em cima, comprida, porque os cooperados nas assembleias se reuniam ali. Então era um ambiente bom, grande, para a reunião da Câmara. Depois a Câmara foi para o Mampituba, também por causa disso, num espaço grande. E depois ela foi para a Praça Nereu Ramos, como eu falei anteriormente, na sala do júri da comarca de Criciúma. Depois ela foi para a Galeria Benjamin Bristotti, primeiro andar. Depois subiu para o terceiro andar. E do terceiro andar ela veio para cá, onde nós estamos agora, com o meu protesto. Deixou de ser nômade aqui. Deixou de ser nômade aqui. Eu protestei e disse para o prefeito da época, para o vereador da época, o presidente, está errado porque a Câmara tem que estar no nível térreo. O povo tem que ter facilidade de entrar na Câmara. E até aí o povo frequentava a Câmara? Não, ali as anteriores eu não sei, porque eu não sou também daquela época. Mas a partir do meu advento, a Câmara de Vereadores, sim, nós sempre tínhamos. Devia ter ali umas 20 cadeiras, e elas eram sempre ocupadas. Meia dúzia era de fofoqueiro, que iam lá para depois fazer fofoca na rua. Mas uma dúzia e meia era de gente interessada na discussão do que acontecia. Mas o que te levou para a política? Foi o rádio ou a política que levou para o rádio? Como é que foi essa história aí? Tu sabes que Deus me deu um dom e eu tenho medo da cobrança, porque Ele vai me cobrar. Ah, é? Ele vai cobrar. Ele vai dizer, escuta aqui, tem que estar. Porque Ele me deu um dom, o dom da palavra, da comunicação. Então, vê bem, eu fui estudar em Florianópolis, eu tinha 11, 12 anos de idade, e fui estudar interno para fazer um ginásio. E lá no ginásio, eu fui presidente do Grêmio e orador da turma. Depois eu fiz a Escola Técnica de Comércio de Criciúma. Eu fui presidente do Grêmio e orador da turma. Aí teve a eleição dos estudantes de Criciúma
para a presidência da UESC, União dos Estudantes de Seminário de Criciúma. Me candidatei, ganhei. Aí fomos ao Congresso de Estudantes em Brusque, dia 31 de julho de 1961. E fui eleito presidente da União Estadual. E aí nós fomos para o Congresso de Curitiba, Congresso Brasileiro. Aí eu fui vice-presidente. Porque aí tinha uma coisa que eu não entendia, porque tinha um tal tinha um cara lá que dizia assim, olha, o Partido Comunista não abre mão da presidência. Mas escuta, o Partido Comunista, o que é isso no meio de estudante? Eu protestava contra isso. Até porque o Partido Comunista, naquela altura, ele era banido, não existia. Tá? Mas, por trás das cortinas, ele funcionava. E aí foi. Houve uma composição, tinha 3 vice-presidentes, eu fui um deles. Depois eu ajudei a fundar a Câmara Júnior. Fui presidente da Câmara Júnior. Tá? E aí um dia o Lico Guilherme me pega no braço, o deputado Lico, e diz assim, você vai ser o meu vereador. E aí me entregou para o Pedro Guide, um dos 40 votos do Sangão, e não teve dúvida, fiz 715 em 1966. Nessa época já estava na rádio. Eu estava na rádio fazendo o Rancho do Zé do Mato. Rancho do Zé do Mato. Eu abri a emissora com o programa Caipira. Eu sempre pensei que fosse o Zé do Mato que sempre apresentou o programa. Não. Quem inventou o programa O Rancho do Zé do Mato foi um cidadão de nome Catulo, que eu não me lembro o sobrenome, que era um estúpido porque ele bebia demais. Ele morava em Florianópolis, ele voltou para Florianópolis e morreu numa roleta russa. Como assim? Tu não sabe o que é roleta russa? Sim, mas... Pois é, ele estava brincando com um amigo dele, certamente chapados os dois, e o revólver tinha apenas uma bala no cilindro, e vamos ver para quem é essa bala. Então, dá uma volta no cilindro e entrega o revólver. Então, vem e bota. Se tem, morre. Se não tem, entrega para o outro. E numa dessa ele morreu. Não é um estúpido? Estúpido. Não foi ele que inventou o Zé do Mato. Muito bem. Mas, falando um pouco sobre o legislativo, qual a diferença do legislativo da época e do legislativo de hoje? Principalmente porque na época me parece que estava numa época de ditadura. É isso mesmo? Ditadura? Eu sou filhote da ditadura, mas não acontecia nada com relação à ditadura. E na direção do rádio, eu fui diretor da Radiodifusora de Criciúma de 1967 a 1973. E esse período foi de ditadura, né? De ditadura não, dos governos militares. Eu recebi uma preocupação de censura. Eu recebi um termofax. Olha só o termo. Termofax. Era um telegrama que veio pela polícia, pela delegacia de polícia, me proibindo a emissora de falar Dom não é o Jaime de Barros Câmara, é o outro, é o Helder Câmara. É proibido falar em Dom Helder Câmara. Ele era o arcebispo de Recife e Olinda. E ele realmente era tido como um pregador da esquerda. E foi proibido. Eu dei gargalhada. Mas escuta aqui, esse cara... Aqui ninguém conhece o Câmara. Mas tudo bem. Foi a única observação durante todo o meu período de diretor de rádio de proibição da esfera federal, censura. Quer dizer que então falar de ditadura é um exagero. É? É um exagero. É um exagero? Falar em ditadura? Falar em ditadura, em épocas de ditadura no Brasil, é exagerar um pouco. O vereador, tu sabes que a velhice é uma derrota. Já dizia o doutor Brandão. E eu disse para ele, Brandão, é tão bonito ficar velho. Eu disse, fala comigo daqui a 10 anos.
não precisou tanto. A velhice é uma derrota. E o teu amigo que está falando contigo é deficiente auditivo. Eu tenho dificuldade. Eu sei que tu estás falando, porque as minhas pequenas orelhas ouvem um ruído, mas o decodificador lá dentro não sabe o que tu estás dizendo. É uma encrenca. Tá bom, tá bom. Agora, na tua visão, Arquimedes, a Câmara ela se transformou desde a sua criação. Quais foram os principais marcos históricos que você acompanhou ou pesquisou em todo esse período? A Câmara foi sempre um apêndice do prefeito. Foi sempre assim? Sempre um apêndice. Era sempre um apêndice. Sempre foi de favor. E isso era um apêndice tão grande que o Rui Ilse, em 1966, ele trocou a sede da Câmara sem consultar os vereadores. Ele tirou a Câmara do edifício da Prefeitura e colocou lá na Galeria Benjamin Bristotti. Mas o presidente não sabia. Aí na Prefeitura entregaram a chave para ele, a chave da Câmara, agora vocês se reúnem lá. Porque a Câmara não tinha acervo nenhum. Nós não tínhamos. O único documento que a Câmara tinha, ela tinha 3 documentos. Um exemplar do regimento interno, um exemplar da lei orgânica, que era uma lei orgânica que valia para todo o município de Santa Catarina, e o livro de atas. Ponto. Os livros de atas anteriores, quem guardava era o gabinete do prefeito. Entendeu? Então foi sempre assim. Então eu olho para trás. Quando eu fui presidente, em 1969, nós tínhamos um funcionário, chama-se Aristides Mendes. Aristides Mendes era aposentado do serviço público e era contratado da prefeitura para trabalhar, para ir lá fazer as atas nossas e datilografar alguma coisa que precisasse ser expedida, né? Porque eu ainda sou da turminha que teve que trabalhar de graça. Na época o vereador não tinha salário? Não. O Castelo Branco baixou um decreto-lei dizendo o seguinte: só serão remunerados os vereadores de capital que tenha mais de 1 milhão de habitantes. Então sobrou São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, eu não me lembro se Porto Alegre e Fortaleza. E o restante era tudo de graça. Eu fui vereador nesse momento, me reelegi ainda de graça, e quando eu saí voltou a pagar. É um cara de sorte. Só no meu período é que o vereador trabalhou de graça. Antes e depois, remunerado. E você concorda com essa história de vereador não ter salário? Ou realmente... Não, lá era... Não. Hoje tem todo um movimento de que vereador não era para ter salário. Não, tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Não se trabalha de graça. Não se trabalha de graça. E é preciso, né, lamentavelmente, o povo não alcança isso. Mas o vereador que trabalha, aquele que se preocupa com as coisas da política, né, tomando-se política como a ciência da discussão do bem comum, esse cara se cansa, ele se estressa. Porque ele tem que defender os pontos de vista dele e o interesse da comunidade. Às vezes conflitante, né? O Ronaldo Benedetti, eu dei uma beliscada nele no ar, no rádio. Uhum. Ele tinha votado como deputado federal a favor da liberação, para não condenar a deputada Roriz, eu não lembro o nome dela, mas era filha do Joaquim Roriz, que fora governador de Brasília, que ela foi flagrada pelas câmeras de televisão. Ela abriu a bolsa e o cara veio e encheu de dinheiro a bolsa dela, ela fechou normalmente, botou a tiracolo aqui e foi embora. E isso aí foi no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados para caçar o mandato dela. E o Benedetti votou a favor dela. Aí eu disse para ele: Benedetti, eu queria te fazer uma pergunta realmente. Né, porque ele estava sendo entrevistado pelo Adelor Lessa. Uhum. E em seguida eu entrei para o meu comentário.
E aí o Adenor disse, olha, acabou de sair daqui o deputado Ronaldo Benedetti, não sei se tu ouviste, o que tu achaste da entrevista? Digo, olha, lamentavelmente, eu não estava presente, senão eu faria uma pergunta. Não, faz agora que está aqui ainda. Então tá, eu quero saber, Benedetti, como é que tu vota a favor de uma ladra? Como é que tu vota contra os interesses do povo? Essa mulher tinha que estar na cadeia. Ele disse, Arquimedes, eu votei porque eu sou advogado, e como advogado eu sei que tem problema no processo. Tu é advogado? Não. Tu és o representante do povo que te elegeu. O povo te deu procuração para ir defender no Congresso Nacional. E tu vem dizer que vota como advogado? Advogado? Eu disse nome feio. Arquimedes, ouvindo aí a então, fala... tem que ser claro. Sim, ouvindo a tua fala, assim, parece que qual é o papel da Câmara, tanto do aspecto legal, constitucional, quanto da importância para a sociedade? Hoje ela cumpre com esse papel? Bom, mas historicamente a Câmara sempre exerceu um papel preponderante no desenvolvimento do município. Eu estou agora me preocupando com a contagem da história, contando a história da emancipação de Criciúma. E eu estive no Arquivo Público de Aranguá anteontem. Fiquei lá um bom par de horas. E a emancipação política de Aranguá se deu assim. Foi baixada a lei, dando autonomia para a comunidade de Aranguá se organizar, fixando o prazo de 3 anos para que um dos vereadores eleitos, conselheiros na época, encontrasse um local para se reunirem ou construísse uma casa para eles se reunirem, tá? E quem comandava o espetáculo era o presidente da Câmara. Nem fala em prefeito. Então, esse papel da Câmara é tão importante que lá em 1600 e alguma coisa, quando se fundou o primeiro município do Brasil, São Vicente, no litoral de São Paulo, não se fala no prefeito, o superintendente à época, né? O nome era esse, mas se fala no conselheiro presidente e no conselho do município, conselho municipal. Perfeito? Quer dizer, quem governava eram os vereadores, poder legislativo e executivo. O prefeito era uma rainha Elizabeth. Ele participava do processo e entrava nas orações aí, mas não tinha essa importância que temos na pessoa do prefeito hoje. Tá? E como é que tu vais admitir que uma comunidade se organize sem uma Câmara que discuta as leis que governam essa comunidade? Não há como. É porque o prefeito é um. A Câmara de Vereadores, a de Criciúma, é 17. Deveria ser 21. Mas ficamos no 17. São 17. São 17 pessoas, algumas das quais pensam igualzinho o prefeito, outras pensam diametralmente oposto ao prefeito, e umas terceiras, Maria vai com as outras. Né? Isso é da história, não é a Câmara de hoje. Isso é da história do Poder Legislativo. Eu fui vereador em 2 mandatos e depois eu fui diretor-geral da Câmara desde o Voimer Ló até chegar o Jorge Juliano. O Jorge Juliano é o seguinte, eu tive mais um depois. Mas, enfim, eu fiquei na Câmara até me aposentar como servidor público. Então, eu acompanhei esse processo. Eu acompanho esse processo. Eu parto desde a Câmara de Vereadores daquele Aristides Mendes, que era o único funcionário que nós tínhamos, que nem era funcionário, só ia lá para ler a ata e fazer a ata da sessão seguinte, e até a Câmara de hoje, organizada, seu parte pessoal, com a sua estrutura administrativa, os seus departamentos, com uma sala desse tamanho. Imagina qual é a Câmara de Vereadores, né, lá para trás, que tivesse uma sala. E estamos aqui falando com um estúdio ampliado, né, moderno, todo equipado eletronicamente. Isso é Câmara de Vereadores.
A lá de trás era um arremedo, mas ainda com um arremedo, era ela que discutia as leis. Eu me lembro da eleição, da votação do projeto de lei da FUCRE, criando a FUCRE, 168. Um dia eu disse para o Dr. Rui que eu tive o prazer de ser amigo desse homem ao final da vida dele, ao final. Mas lá no início nós éramos dois bicudos, né? Não nos beijávamos de jeito nenhum. Mas acabei com o privilégio da amizade dele. Eu disse para ele, o que eu disse para ele? Agora eu não me lembro o que eu estava falando. Está falando do papel da Câmara. Não, eu ia dizer alguma coisa, deixa para lá. Vocês editam isso depois, né? Oi? Não, é um bate-papo, é isso aí mesmo. Sem problema. Imagina, nem esquenta a cabeça com isso, não. Mas, assim, as discussões, elas se focavam no mérito daquilo que estava sendo discutido, mas de uma forma ampla, realmente complementando não, tendo a sociedade como foco, ou era uma coisa assim meio de defender não, cada um o seu... Não havia. Como é que funcionava? Era silêncio. Silêncio? Em discussão, o projeto de lei número tal. Aí o líder do governo, ele dizia, eu quero a palavra. E dali onde ele estivesse, ele falava, defendia, vamos votar a favor, porque o prefeito precisa, ponto. Alguém deseja fazer uso da palavra? Não. Em votação, aprovado. Tá, e as leis vinham só do prefeito? Não tinha nada, era criado aqui na Câmara? A Câmara, os vereadores, olha, nós apresentávamos requerimentos de informação, pedido de informação e indicações. É aí que eu ia falar do Rui. Eu disse, eu tenho convicção de que quem propôs a criação da FUCRE foi o João Sônego. E ele chegou no meu ouvido e disse, eu vou te passar a perna, porque quem deveria apresentar essa indicação serias tu, mas eu vou fazer. Que era a criação de uma fundação universitária em Criciúma. Por quê? Naquele momento ali, Blumenau estava fazendo a FURB. Blumenau fez a FURB. Foi o primeiro município do interior de Santa Catarina a criar um ensino superior. Então aquilo proliferou. E, o cotovelo de muita gente aí foi coçado para se fazer igual. Foi quando o João Sônego apresentou. Eu tenho a impressão de que foi esse o projeto que o Sônego disse, eu vou te trair e vou te passar para trás. Eu não dei a mínima para ele. E votamos todos a favor. E hoje está aí a Unesc. Mas o legislativo, hoje, a gente percebe que tem... Né, eu não sei se é por conta disso, né? Dessa cultura, digo cultura, porque na lei, na letra da lei, a Câmara tem o seu papel a desempenhar, né? Tem a sua função, né? Que eu, no meu conceito, seria o primeiro poder, porque nada pode ser feito sem o processo legal, né? Sem uma lei a determinar. Então, seria o primeiro poder. Mas o que a gente vê é que não é isso que acontece. Então, Eu tive o prazer de participar de sessões na condição de funcionário e ou de espectador, de ter ouvido tribunos incríveis na Câmara de Criciúma. Eu me lembro do Ariovaldo Machado. Esse é lá de trás, lá de 1962. Tá? E eu era estudante, aí era guri, mas eu ia ali na Câmara para ouvir o discurso dele. Ele dizia assim, ele dizia no rádio, né? Hoje eu vou assomar a tribuna para criticar o governador Celso Ramos. E eu ia lá para ver a crítica que ele ia fazer para o Celso. Ainda que não tivesse razão, mas ele estava um arrazoado e um português, era uma coisa
maravilhosa. Foi um grande orador. Mais recentemente, o Sérgio Liano. Sérgio Liano foi um tribunal de mão cheia. Poucos vereadores passaram ou deixaram uma história tão bonita quando se fala no uso do verbo, né? Fazer discurso, como o Sérgio deixou. Espetacular, muito bom. Agora, o que te levou a se candidatar, a assumir a vereança? Eu imaginava que o meu fim seria esse. Entrar na política. Eu queria mesmo era ser prefeito. Eu queria ser prefeito. Mas aí, aquilo ali foi uma continuação da minha participação no movimento estudantil. Foi automático. Quem me elegeu vereador foi a gurizada. Os estudantes da época que me elegeram vereador. Você tinha uma causa, tinha alguma... algo que te movesse? Eu não fiz absolutamente nada como vereador. Nada. Entendeu? Eu passei pela presidência, deixei meu retrato na parede. Mas nada. Porque não se fazia nada. Não era essa a tradição. Entendeu? A tradição até ali, um pouquinho depois também, era aprovar o que o prefeito mandava. Agora a gente entende por quê. Porque as coisas são assim. Foi uma frustração para mim. O exercício da vereança foi uma frustração. Eu pensei que agora eu vou ganhar o mundo, né? Vou arrebentar com tudo. Tudo mentira. Aliás, aquela nossa Câmara, o Fidelis Barato era membro da Câmara. E ele era presidente. E ele era diretor da Carbonífera Catarinense, Rio Maina. E o Dionísio Freitas era adversário político dele, que ele era do PSD e o Dionísio era da UDN. E o sobrinho do Dionísio se elegeu vereador da nossa legislatura, João Aderbal Agostinho da Silva. Faleceu agora, um mês, 2 atrás. E o João Aderbal apresentou um projeto de lei, me lembrei do projeto de lei, encampando o serviço de água do Rio Maina. Porque quem distribuía a água para os habitantes do Rio Maina era a Carbonífera Catarinense. E agora o João Aderbal está propondo que o município encampe aquele serviço. Mas eu não estou sabendo da briga lá de Dionísio, de Fidel. Né? Fui designado relator. Disse aí, vou fazer um relatório bonito. Fui lá no doutor Ernesto Bianchini Góes, escritório dele. Escrevemos um parecer em cima do... O arrazoado foi em cima do Eli Lopes Meirelles, que era o grande jurídico do Brasil. Entendeu? O jurisconsulto para assuntos da administração pública no Brasil era o Eli Lopes Meirelles. E em cima do que o Eli dizia, o Ernesto Bianchini Góes fez um relatório para mim. Bati a máquina com datilografia, preto e vermelho, destacando o que tinha que ser destacado. Então deu 3 folhas. Aí o Fidelis ficou sabendo disso. Agora vem a sacanagem que fizeram comigo. Quando eu chego lá na sessão, me foi perguntado: tens um parecer daquele projeto? Tem, está aqui. Que o parecer é esse aqui. Era uma folhinha de meio bloco, picotado na cabeça, projeto de lei número tal, Comissão de Justiça e Redação, era que eu estava examinando, parecer, somo de parecer que o programa deve ser arquivado. E eu assinei. Mas agora, me responda uma coisa. Como é que foi instituída a Câmara? Com que papel ela veio? Porque se é como fala, era esse. Era apenas receber e ser passiva tudo que viesse do... O Rosan que tem que ver o seguinte: existiam e existem câmaras e câmaras.
Eu volto a te dizer que muitas câmaras são um apêndice da prefeitura. Nem é da prefeitura, é do prefeito. Perfeito? E a época era. Nós somos de uma tradição cultural com relação à Câmara criada pelo PSD. PSD antigo lá, do Nereu Ramos, do Juscelino Kubitschek, perfeito? E o PSD, ele tinha os interesses dele. Ele elegia prefeito no Brasil inteiro, como a UDN também elegia, e esses caras eram todo poderosos no município que eles administravam. Em Santa Catarina, em Criciúma, o único prefeito que não foi do PSD foi o Rios. O resto é tudo PSD. Então há uma tradição de que a Câmara tem que ser um curral do prefeito, perfeito? E tem que ser assim. E era assim. Acabei de dizer. Eu fiz o parecer de 3 folhas, secundado por um advogado da cidade, favorável à encampação do serviço de água, e cheguei lá, meu parecer foi: somos um parecer que deva ser arquivado. Está aí, está nos anais da Câmara. Como é que você avalia a política atual em relação a... A diferença hoje é brutal, né? A diferença hoje é... Vocês acabaram de aprovar, de rejeitar um prefeito por unanimidade. Evidente que aí tem um grilo aí no meio, né? Tem um ruído. Sim. Mas, ainda assim, a Câmara aprecia, veta, o prefeito veta, e ele não é todo poderoso. De vez em quando ele derruba, a Câmara derruba a veta aqui também. Isso é importante. Se você tivesse que falar um pouquinho aqui daquilo que está no seu livro, Os 85 Anos da Câmara, você com muitos eventos de personalidade, enfim, né? Existe alguma história, alguma figura ali que mais chamou a sua atenção aí durante a pesquisa? Eu volto ao Ariovaldo Machado. Ariovaldo? O Ariovaldo era do PTB. O Ariovaldo é natural de Araranguá. O Ariovaldo tem um irmão chamado César, que é outra sumidade, inteligentíssimo. Eu não sei se ele é mais inteligente ou mais culto, mas ele casa as duas coisas. E foi vereador aqui também, César. Ele é irmão do Aderbal Machado, que nós conhecemos na imprensa. A capacidade e a inteligência dele. Espetacular. E é irmão do Agilmar Machado. Tu vê que só tem gente das melhores estilos. E ele era um cara... O dia que pegou na Praça Nereu Ramos, bem em frente à prefeitura, lá no calçadão da praça, no jardim da praça. E ele me disse assim: ô Naspolini, você vai ser político. E eu vou te dizer uma coisa que tu tem que levar para a tua vida. Tu tens que imaginar que na estrada política tu vais daqui a 3 quilômetros encontrar uma pedra no meio da estrada. Então tu começa a te preparar para saber como é que tu vai tirar essa pedra do meio do caminho. Eu não esqueço disso. É porque isso aí ele podia reservar para ele. E ele disse para mim. Eu volta e meia penso nisso aí. Né? Porque eu fui burro. Eu vi o que seria feito da minha vida política. Mas não me preparei para afastar. Entendeu? Mas eu fui alertado. O Ariovaldo, na sua sabedoria, ele anteviu o que faria comigo. E realmente, olha, Ariovaldo, depois eu fui trabalhar com o governo do estado em Florianópolis, e ali tem na rua Felipe Schmidt, é um café ali chamado o Ponto Chique. Sim, lembro. Ele era habitué do Ponto Chique, e aonde ele estivesse, havia uma roda de pessoas sempre para ouvir as encrencas dele. Que ele era dono de uma cultura, cara, olha, aquele ali eu tiro o chapéu, vou tirar aqui a alçância. Tá. Agora, na primeira eleição, no período do governo militar, que foram eleitos deputados sem a escolha de prefeitos, né? É a minha eleição. Foi um momento marcante, né? Com esse modelo de eleição afetou aí o município a relação entre o legislativo e o executivo. Como é que isso... Mas aquela eleição, ela
ela sacramentou a sacanagem. Né? Olha aqui, eu me lembro que o Joaquim Ramos foi candidato a deputado federal, votado por nós, do velho PSD. Tá? E o Nico Guglielmi, que é o nome do nosso auditório aqui hoje, plenário da Câmara, o Guglielmi Sobrinho, era o candidato, ele era presidente da Câmara local e candidato a deputado estadual. E foi uma guerra. E eu me lembro as coisas que aconteceram nos bastidores para encontrar a votação que elegeu o Nico. O Nico foi eleito deputado estadual. Mas, olha, então, como é que eu vou te dizer, os vícios da eleição por cédula, ela iniciou na primeira eleição à vida no Brasil, aqui em Criciúma, e só terminou o advento da urna eletrônica. Até então, como é que o Zé Augusto, a eleição do Zé Augusto teria uma votação bem superior à que ele teve, Zé Augusto Wilson. Depois ele detectou onde é que estava, o voto carbono. Cada eleição aparecia um voto diferente, era o carbono, era o camarada. Cada eleição tinha uma encrenca dessa. E interessante. Para que eu estou lembrando disso? Isso faz parte de uma porão da política local. Muita sacanagem. Rapaz, olha, na direção da Rádio Difusora, nós fomos transmitir a apuração da eleição de Sara, que Sara pertencia à comarca de Criciúma, lá no início. E eu não vou citar o nome, porque a família dele está aí, mas apareceu um cidadão e me deu uma folha de papel ao maço, cheia de sinais, né? Olha, parecia coisa assim de confraria desonesta. E na urna tal tem que aparecer tantos votos com esse sinal aqui. Tem que botar um X do quadradinho. Mas ele, na compra do voto, tu vai botar uma rodinha no lado do quadradinho. Então tinha que aparecer tantos votos com essa nota. E me deram para eu conferir, porque eu tinha acesso ao plenário ali, e como jornalista, né? E acompanhava mesa por mesa a apuração. Tu vê o tamanho da brutalidade, como é que se elegeu as pessoas. Entendeu? Isso acabou, a urna eletrônica acabou com isso aí. Graças a Deus. Acho que isso se reflete no conceito de democracia que temos hoje. Eu não entendi. Eu acho que a forma como começou, como aconteciam as coisas, se reflete no conceito de democracia que temos hoje, porque... Sim. Claro que sim. Democracia brasileira, né? Tem que mudar o adjetivo. Né? Existem todas as democracias, pode escolher o que tu quiseres. Mas, não sei. Apesar de todos os pesares, nós habitamos um país democrático. Tu dizes o que tu quiseres. Todos dizemos o que nós queremos. E é preciso que a gente saiba o limite. Porque quando tu chegares dali, se atravessar, tu corre o risco de ser buscado pela lei. Por quem? Por pessoas que interpretam a lei ao seu prazer. Perfeito? Quer dizer, aí entra a encrenca, né? Como é que é? Não, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero e eu tenho a liberdade de julgar como eu quero. A lei está aqui. O Nereu Ramos dizia, aos amigos, os benefícios da lei, aos inimigos, o rigor, ou a entrelinha da lei, né? E se tu prestares atenção, eles faziam as leis todas com essa sacanagem. As leis são... Deixavam uma abertura para uma discussão para poder favorecer ou... Mas é o nosso modelo de lei. O Brasil tem essa... Imagina, a tradição. Esse know-how. Esse é o know-how mesmo, brasileiro. Como é que nós estamos de tempo aí? O tu eu não sei, eu estou no meu tempo está esgotado. Está esgotado?
Tudo bem. Eu quero então só pedir para que tu deixe aqui gravado, com base em toda a tua experiência. O que tu acha que o vereador precisa realmente mudar ou desenvolver para que realmente cumpra o seu papel de vereador dentro daquilo que se tem como conceito o poder legislativo? Eu colho a oportunidade aqui primeira para agradecer estar aqui dando esse depoimento, que certamente ficará aí para a posteridade, arquivado no Museu da Imagem e do Som aqui da nossa edilidade, né? A primeira coisa que o vereador de Criciúma deve fazer, o vereador de hoje, não é o vereador de Criciúma, o vereador daqui hoje, é fazer o impossível para tirar a Câmara do local onde ela está. Porque a Câmara tem que ser a representação do povo, e o povo não tem acesso à Câmara. Há pessoas que não vêm à Câmara com medo do elevador. Há pessoas que não vêm à Câmara porque não há onde estacionar. É uma dificuldade terrível. Então, nós temos que facilitar a chegada do povo ao gabinete do vereador, ao plenário dos vereadores, para acompanhar, para reivindicar, para trazer a bandeira dele. Olha, precisamos lá no meu bairro disso, daquilo, do outro. Enfim. Então, a primeira luta teria que ser essa. Levar a Câmara para o plano, para a planície. Já está sendo... A Câmara para a planície. Segundo, o vereador de Criciúma não precisa mais de escola de legislativo. A escola do legislativo é a tradição da própria Câmara de Vereadores. Nós temos um modus operandi que estabelece o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve ser feito, como fazer. Né? O advento das redes sociais, ele facilita muito a discussão de problemas, a reivindicação de soluções e a aproximação, mas também ele atrapalha muito, porque eu estou aqui imaginando uma solução em determinada direção e vem a pressão, né? Hoje o vereador está suscetível a uma pressão externa demoníaca, brutal. Né? Mas, enfim, eu definiria assim, Rosane. Nós temos uma Câmara de Vereadores muito bem estruturada, muito bem montada, quadro de pessoal capacitado, o advento do concurso público qualificou, né? O comissionado que não tem que difere do todo da Câmara é culpa do vereador que o designou, que o nomeou, que o buscou para ser seu assessor. E isso existe, mas não é na Câmara de Criciúma, isso existe no Parlamento de modo geral, Brasil inteiro. A nossa Câmara vai bem. A nossa Câmara vai bem. E eu, como homem de comunicação, eu tenho ouvido muitas pessoas que acompanham o cotidiano de Criciúma. E houve épocas que a Câmara era muito criticada. E tinha-se o vereador como um parasita. E hoje a comunidade vê, e também pode ser reflexo da maturidade, da minha idade, né? Porque aos poucos a gente vai se acomodando e vai aceitando o status quo estabelecido, né? Mas eu te diria que a Câmara hoje ela está muito bem. E o reflexo dela na comunidade é muito bom. E eu me felicito por isso, porque lá para trás eu ajudei a construir essa Câmara de Vereadores que nós estamos usufruindo hoje. Tá bom, meu caro? Muito bem, meu caro. Fico muito agradecido aí pelas suas memórias, por tudo que você colocou aqui nesse espaço de tempo.
pelo privilégio de ouvir você. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Tá? Eu deixo para ti, os nossos operadores, para a nossa assistente de produção e para o espectador, que daqui a pouco vai estar vendo essa encrenca toda aí no arquivo, um amplexo na pleura, isto é, eu deixo um abraço do meu tamanho. Um abraço grande. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado.